meditar na palavra do Senhor. Nós estamos na Refúgio esse mês de fevereiro falando sobre contrações. Estamos domingo a domingo falando sobre essas dores. Falamos semana passada sobre o luto e hoje as dores que vamos falar são as dores do mundo, as dores do nosso planeta, da criação, de toda a terra. Hoje vamos falar sobre as contrações do fim do mundo. Algumas pessoas me mandam mensagens perguntando. Eu recebo durante a semana várias interrogações a respeito do que a gente está vivendo. Será que é o fim do mundo? Será que Jesus está voltando? O que a Bíblia tem a nos dizer a respeito desse tempo? É claro, gente, que toda vez que nós sentimos os abalos da nossa vida, a nossa finitude, ou do mundo mesmo, a nossa volta, esse vai ser o mal-estar da nossa civilização. Esse vai ser o sentimento. Vai ter no nosso coração uma intuição de que alguma coisa não está certo e que a gente não pertence a esse mundo, que a gente anseia. A palavra de Deus diz que Deus colocou dentro de nós o desejo, a inquietação pelas coisas eternas, pela eternidade. Eu queria então ler palavra por palavra de Jesus a respeito das últimas coisas. O que vai acontecer? O que de fato Jesus disse para que nós pudéssemos nos preparar. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo. Não deixe de pegar a Bíblia. Eu quero que você faça esse exercício. Pegue a sua Bíblia. Eu sei que alguns preferem ler no celular, ler no aplicativo, mas aproveita que você está em casa, aproveita que você está aí mais de boa, para pegar a Bíblia e ler a Escritura. Eu quero ler em Mateus capítulo 24. Em qualquer lugar do mundo que você for, qualquer lugar do planeta que você for, estudar sobre escatologia ou a doutrina das últimas coisas, a respeito do fim do mundo, a respeito da volta de Jesus, esse texto é o texto base. Então eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 24, o verso 3 em diante. Mateus 24, verso 3 em diante. Quem achou, vou fazer igual como a gente faz aqui na igreja. Quem achou, diz eu aí no chat. Quem achou, coloca aí um joinha dizendo que está comigo aqui. Mateus 24. Vamos lá, eu só vou ler quando alguém disser achei aqui no nosso chat. Aí, muito bem, então vamos lá. Mateus 24, verso 3. Palavras de Jesus que norteiam a gente a respeito do fim do mundo, ou daquilo que o mundo vai viver como essa grande contração cósmica. Mateus 24, 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos enganarão, muitos dirão eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Grifa aí na sua Bíblia, mas ainda não é o fim. Verso 7. Nação se levantará contra nação, reino
contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Grifa aí na sua Bíblia. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho às nações, a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Jesus está fazendo como esse exercício da canção, um exercício de imaginação com os discípulos. Vocês devem imaginar o que acontecerá. E ele começa a descrever aquilo que ele já sabe, aquilo que ele já viu como sendo o Senhor da história. E ele vai colocando aqui numa lista falsos profetas. Ele fala algumas vezes sobre falsos profetas, e aquilo que a gente vê hoje, e ainda tem as fake news, e gente dizendo que é o Cristo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Depois ele fala que nação se levantará contra nação, haverá reino contra reino, guerras. E eu fiz aqui um levantamento, uma pesquisa, inclusive esse meu esboço vai estar disponível na íntegra no site da igreja, você pode fazer um download lá, mas eu fiz uma pesquisa aqui, eu quero que você preste bastante atenção nisso. No século XVI, houve guerras, e nessas guerras, 1,5 milhão de pessoas morreram. No século XVII, 6 milhões morreram. No século XVIII, 7 milhões morreram. No século XIX, 19 milhões. E no século XX, 109 milhões de pessoas morreram por causa de guerra. Fome, terremoto, perseguição da igreja. E aí você vai ver que Jesus está, no verso 8, chamando tudo isso de princípio das dores. Ele está fazendo uma analogia com as dores de parto. Parto normal, a criança está encaixada, ali há uma dilatação, existe uma contração após a outra, e no início a contração vem, depois de 10 minutos vem de novo, e depois de algumas horas começa a ser de 5 em 5 minutos, e a coisa ficando cada vez mais constante e mais intensa. Então, quando os discípulos ouviram que isso é o princípio das dores, eles estavam cientes que Jesus estava comparando as dores de uma mulher que está em trabalho de parto. Ele fala isso para que os discípulos tivessem também uma percepção da singularidade dos fatos. As coisas iriam aumentar, como eu falei antes das guerras. A cada século parece que aumenta, dá saltos. Estava se tendo pouco no início, um ou outro, mas depois começa a alavancar, e o índice de todas essas situações vai se intensificando. Eu vou passar por alguns destaques desse texto de Jesus para você entender o que ele quis dizer. Esse texto de Mateus 24 é um sermão escatológico de Jesus. Ele conta outras 5 parábolas, e todas essas 5 parábolas falam de demora, falam de espera, falam de que essas coisas, esses eventos vão acontecer,
e vão ser o princípio, vai ser a introdução. Essa é a evidência de que essas coisas irão se agravar com o tempo. Quando ele fala que a maldade vai aumentar e o amor vai esfriar. Quanto mais o amor esfria, a maldade aumenta e vice-versa. Então eu quero dar algumas palavras a respeito desses sinais que Jesus chamou de contrações, as contrações do fim do mundo. Ele disse que iria demorar, mas ele ao mesmo tempo disse que seria de repente, seria como um ladrão. Em Lucas 21, Jesus fala isso também. São os dois principais sermões a respeito da segunda vinda ou do fim dos tempos. Então eu quero fazer o destaque inicial aqui para falsos profetas. Jesus fala isso no verso 4, no verso 10, verso 24. E aqui eu quero te lembrar de alguns falsos profetas que já tiveram na história. Em 1979, Charles Manson, esse é um dos mais famosos, dizia que era Jesus, se apresentava como Jesus, falava como Jesus. Ele dizia que, assim como a Bíblia fala sobre perseguição, ele seria perseguido. E aí um dia lá, ele entrou num bar e matou a atriz Sharon Tate. Ela estava grávida de 8 meses, inclusive. E ali, naquele momento, ele foi preso e disse que por causa daquele movimento da perseguição ou da sua prisão, o Armagedon começaria. Simplesmente um homem louco, perturbado, que além de liderar uma multidão de pessoas, também tinha essa megalomania, dizendo que era o Cristo. Jim Jones é outro nome, fundou uma igreja nos Estados Unidos e depois veio para a América do Sul, na Guiana, e fundou uma seita que as pessoas viviam em uma região, tipo uma fazenda, e ali elas estavam trabalhando dia e noite e tendo que sofrer alguns tipos de abusos, e algumas pessoas desiludidas voltaram para os Estados Unidos, e esse camarada fez cair essa aeronave, ele sabotou o avião, e todos que estavam a bordo morreram. Então ele voltou para a base, para a fazenda, e fez com que 963 pessoas tomassem cianureto, um veneno mortal, e todos morreram acreditando que Jim Jones era o Cristo. No mundo oriental, o reverendo doutor Sun Myung Moon falava como Deus, se vestia como Deus e dizia que ele era o Messias. Você pesquisar aí no Google, você vai ver o quanto essas pessoas arrebanhavam outros seguidores. O outro ser humano que dizia ser Jesus era David Koresh. Ele tinha uma igreja em Waco e entendia que eles tinham que se preparar para o Armagedon. Ele estava se armando com bombas e armamento pesado para o Armagedon. Quando a polícia e o FBI fizeram um cerco na fazenda dele, depois de 51 dias de negociação, Koresh espalhou combustível nas paredes e nos corpos dos seus membros, os membros da igreja, e em 19 de abril de 1993, 76 pessoas, incluindo crianças, morreram acreditando que Koresh era o Messias. José Luiz Jesus Miranda morreu em 2013. Esse homem era um falso Cristo e é, na história, registrado o mais influente de todos os tempos. Ele dizia que era possuído por Jesus e que seus seguidores tinham que tatuar 666 em seus braços. Gente, eu poderia aqui fazer a história de centenas. Se você procurar na internet, à torta e à direita está lá esses relatos. Outro que eu quero destacar aqui, Shoko Asahara. Ele também fez um atentado no metrô de Tóquio
e várias pessoas, centenas de pessoas morreram e outras ficaram envenenadas. Colocou lá um produto, e a fumaça que as pessoas inalaram, elas ficaram doentes, elas começaram a passar mal e várias pessoas morreram. Ele foi preso e depois enforcado, e ainda hoje existem pessoas que seguem, mesmo a partir da sua morte, pessoas continuam seguindo, e o número de seguidores dele ainda continua crescendo. Vissarion, na Sibéria, na Rússia, também é outro falso Cristo. David Chappell também é outro falso Cristo. Michael Travesser é outro falso Cristo. E um aqui que vocês conhecem muito bem, o Henri Christ, o Messias brasileiro. Pessoa totalmente sequelada, pessoa totalmente fora de si, e a história vai revelando, de vez em quando, algum desses se envolve no escândalo. Eu lembro de um dia desse ter visto no Fantástico um até jovenzinho novo, que estava arrebanhando muita gente, e fazia aí uma salada de cristianismo com esoterismo, com budismo, e dizia ser o Messias. Houveram em toda a história muitos falsos cristos, e sem falar nos falsos profetas, aqueles que vestem roupa de pastor, de obreiro, de bispo, de apóstolo, de papa, e são homens que trabalham diariamente enganando pessoas. Essa é uma realidade que Jesus falou. Esse é um sinal que se intensifica com o tempo. Um outro sinal, como dores de um parto, é a fome. 1 bilhão de pessoas sofrem de fome. A cada 1 segundo, uma criança morre de fome. Não precisa ser muito longe para a gente diagnosticar isso. Essa semana nós visitamos, como eu disse antes, mais de 70 famílias, 70 casas, e as pessoas estavam em situação precária. Se a gente pudesse colocar uma lupa em todas essas casas que estão aqui em Manaus, passando atualmente por situação de escassez, de fome, você ficaria assustado. Quantas pessoas estão em situação de vulnerabilidade social? Crianças, idosos, famílias inteiras. Eu visitei uma casa que tinham 8 pessoas morando e não tinham nada para comer. E a igreja se mobilizou. Você que está aí com a gente na parceria e tem ajudado a gente com suas ofertas, possibilitou que nós levássemos cestas básicas, levássemos ovos, frango, pagamos até gás para que as pessoas pudessem cozinhar, pagamos a conta de luz para que as pessoas pudessem ter luz nas suas casas. Então esse movimento não é um movimento que tem que ser pontual. A fome no mundo está espalhada por todo o globo. Existem pessoas nessa situação, e talvez você não tenha contato com isso. Talvez você passe por pessoas que estão com fome na rua e você faz vista grossa para isso. E a minha palavra é que isso vai se aumentar, isso vai crescer, vai evoluir, e em vez de a gente ficar olhando e dizendo, Jesus disse que ia acontecer mesmo isso, eu não tenho o que fazer. Não, o nosso trabalho é o contrário. Sabendo disso, a gente se posiciona agindo como Cristo no mundo. Jesus olhava para as pessoas e ele sentia compaixão, porque eram ovelhas sem pastor. Então essa é a nossa atitude também no mundo. A fome então se intensifica, os falsos profetas, como eu falei. Um outro sinal que se intensifica com o passar do tempo são os terremotos. Olha só esse dado. No século 3, há o registro de 1 terremoto. No século 17, o registro de 10 terremotos. No século 19, 41 terremotos. No século 20, 103 terremotos. No século 21, só agora em 2004, um tremor de magnitude 9.1.
perto da costa noroeste da ilha de Sumatra. Gerou um tsunami que matou 230 mil pessoas em 14 países no Oceano Índico, incluindo a Indonésia. Em 2008, ou seja, 4 anos depois, na China, outro terremoto matou mais de 80 mil pessoas. Em 2010, 2 anos depois, no Haiti, morreram 316 mil pessoas. Em 2011, um ano depois, no Japão, 15 mil pessoas. Você percebe que a coisa está evoluindo? Você percebe que a coisa está se intensificando, como as dores do parto? Um outro fenômeno que Jesus fala em Mateus 24 é a perseguição da igreja. Você sabia que existem mais de 300 milhões de pessoas, 300 milhões de cristãos perseguidos no mundo? Se essa realidade também não era conhecida por você, depois acessa lá o site do Portas Abertas, uma das agências missionárias mais influentes no mundo, que cuida especificamente de cristãos perseguidos. 300 milhões de irmãos e irmãs nossos estão passando por severa perseguição. Um sinal que vai se intensificando como as dores de um parto. Agora a gente chega num quinto destaque que eu quero dar, que é a hora do parto. Os outros sinais se intensificam, mas este é o sinal decisivo. O sinal mais forte da volta de Jesus não são as catástrofes, os falsos cristos, mas a evangelização mundial. Jesus fala no verso 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então virá, essa é a hora do parto, então virá o fim. Em 1800, para você ter uma ideia, a Bíblia estava em 70 idiomas. O mundo todo tem 7.111 idiomas. Em 1800, a Bíblia estava em 70 idiomas. Hoje, entre Bíblias, Novo Testamento e porções das Escrituras, somam mais de 3.000 idiomas. A Bíblia já chegou, a palavra de Deus, as Escrituras já chegaram em mais de 3.000 idiomas. Diariamente são batizadas na África 32 mil pessoas e 20 mil pessoas na China. O cristianismo está crescendo 65% mais rápido que a população da África. Na China comunista já são 85 milhões de cristãos. E com a internet, nós somos a primeira geração. Grava muito bem isso que eu vou dizer. Somos a primeira geração a alcançar o mundo em poucos segundos. É a pregação do Evangelho através do satélite. Os sinais se intensificam. E agora eu queria que você parasse para pensar que esses sinais que estão acontecendo revelam que o mundo está em contrações de parto. O mundo, a natureza, assim como nós estudamos semana passada lá de Romanos capítulo 8, a natureza, as coisas criadas estão gemendo, estão ansiando para esse momento do fim dos tempos, quando Jesus virá e restaurará todas as coisas, irá ressuscitar os nossos mortos, irá glorificar os nossos corpos e todas as coisas incríveis que estão por acontecer. Quero dar uma palavra pastoral e uma palavra muito importante. Existem muitas pessoas que pegam trechos da palavra de Deus, trechos como esse, e fazem estudos muito específicos, querendo decifrar. Pegam, por exemplo, o livro predileto é o Apocalipse, e começam a dizer quando que vai acontecer aquelas coisas. Olham para os astros e compara-se com o Apocalipse e diz
O ano então é esse, quando Jesus mesmo disse que ninguém sabe a hora, e que a gente não tinha que se ocupar com isso. A gente não deveria ficar fazendo cronologia. O que vai acontecer primeiro? Aí vai acontecer 1000 anos, aí vai ter tribulação, aí vai ter a besta. Não, esse aqui é a besta do Apocalipse, esse aqui é o anticristo. E ficar apontando e querendo achar, não, isso agora, a vacina é a besta, é a marca da besta. Um dia desse eu conversei com um aluno da escola que eu trabalho, e o aluno aos prantos, numa crise de ansiedade pesada, disse para mim que tinha acabado de assistir numa dessas novelas aí, que falam sobre o fim dos tempos, falando que ele estava preocupado, aos prantos, chorando compulsivamente. Ele estava preocupado porque ele estava pensativo se ele mesmo não era o anticristo. Isso porque as pessoas usam e abusam dessas informações que são fragmentadas. Nós temos alguns textos, e a atenção que nós devemos dar não é para a interpretação daquilo que é simbólico, por exemplo. A gente não tem que se ocupar em decidir uma data. Jesus disse que isso é um oráculo exclusivo do Pai, e que nós, meros mortais, não deveríamos perder tempo fazendo essas interpretações e fazer isso de colocar a ordem cronológica dos fatos. Isso é brincadeira de criança, isso é brincadeira de gente que não entendeu a palavra de Jesus. Jesus falou, isso é coisa que o Pai está fazendo. As contrações sinalizam para vocês que as coisas são como são, e as coisas que Deus prometeu vão se cumprir. Agora, o que vocês têm que se preocupar, a vida de vocês, o foco de vocês, tem que estar totalmente naquilo que é a hora do parto, a pregação do Evangelho, se preocupar com a mensagem do Cristo, se preocupar com a hora do parto. Jesus falou isso, é a única missão que Ele deu para a sua igreja: vão por todo mundo, preguem o Evangelho, ele diz isso aqui, e o Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. E às vezes o que eu tenho como sensação é que nós não queremos que o fim aconteça. Nós não queremos. Alguns, inclusive cristãos, têm medo do fim, têm medo da volta de Jesus. A igreja primitiva não tinha esse medo, na verdade eles queriam. Esse senso do Maranata era muito forte, tanto é que eles tinham propriedade, vendiam e não guardavam, eles já distribuíam, eles já possibilitavam que as viagens missionárias de Paulo, de Pedro, os apóstolos acontecessem, patrocinado, porque era urgente. Não vamos ficar guardando, nós vamos apressar a sua vinda, é o que diz o Pedro. Vamos lá para 2 Pedro, quero que você leia comigo aqui, 2 Pedro, capítulo 3, verso 3, olha só isso aqui. Acima de tudo desculpa, eu esqueci de você aí, vai lá, 2 Pedro 3, verso 3, quem achou, diga achei aí no nosso chat. Se você está com a mão ocupada com a Bíblia, não tem problema, mas vamos lá, 2 Pedro 3, olha só isso aqui, gente. O apóstolo Pedro, falando com a comunidade de cristãos, pessoas que já estavam dizendo que, poxa, passou tanto tempo, Jesus não vai voltar, isso era uma força de expressão, será que isso não era uma parábola? Ele usou tanta historinha, será que ele não se enganou? E aqui o Pedro está animando a igreja, exortando a igreja. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3,
Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Verso 8. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Grifa essa palavra aí. A sua vida tem que ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Em outras versões diz, apressando a sua vinda. Então essa é a questão. Nós não queremos que ele volte. Nós queremos casar, queremos ter filhos, queremos ter negócio, queremos construir aqui nessa existência aquilo que Jesus disse que era passageiro. Queremos construir a nossa vida inteira. Queremos guardar em armazéns, queremos ter sucesso, queremos ter estabilidade. Tudo tem a ver comigo. Tudo tem a ver com os meus sonhos. Tudo tem a ver com os meus prazeres. Enquanto que aqueles que nasceram de novo só têm um desejo: o desejo pela presença, e anseiam tanto que vivem apressando a sua vinda. É o que diz o texto aqui, esperando o dia, diz o verso 12, esperando o dia do Senhor e já apressando sua vinda. Nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra, que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. O mundo pleno de justiça. Agora volta comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, só voltar algumas páginas na sua Bíblia, verso 1 em diante. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Olha isso aqui, gente que perde tempo querendo decifrar, querendo entender os mistérios, aquilo que Jesus mesmo falou. Não percam tempo com isso. Não é da sua conta, não é você que decifra, não é você que interpreta, você simplesmente se prepara. As parábolas que Jesus conta em Mateus capítulo 24, são 5 parábolas que falam sobre estar preparado. Não é sobre entender quando ele virá, não é fazer cálculo, não é fazer ordem cronológica, fazer um estudo exaustivo da escatologia bíblica. Como eu disse, são fragmentos, seria impossível. Tanto é que existem vertentes, existem tipos de interpretações, tipos de visões, panoramas bíblicos para se explicar teorias e mais teorias. Então, agora o apóstolo Paulo, Pedro já falou, o Senhor Jesus já falou, agora o apóstolo Paulo escreve, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1, não é necessário, irmãos, que eu lhe escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá,
pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. Tanto Paulo, quanto Pedro, quanto Jesus falam a mesma coisa, o mesmo tema, né? Como um ladrão à noite, é inesperado. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas. Olha isso aqui. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Grifa isso aqui: usando o capacete da esperança da salvação, porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós, para que quer estejamos despertos, quer dormindo, aqui na verdade, vivos ou mortos, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e dediquem e edifiquem-se uns aos outros, como têm feito. Essa é a palavra pastoral de Paulo para a sua igreja, de Pedro para a igreja, de Jesus para os seus discípulos. Nós temos a palavra, a promessa, e isso basta para aliviar o nosso coração. Nós temos a promessa que Ele voltará, temos a promessa que Jesus virá para buscar a sua igreja, e é isso que nós dedicamos, nos engajamos com todas as nossas forças. Esse é o foco. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, que a coroa da justiça está guardada, e Ele dará naquele dia a todos quantos amam a sua vinda. Todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor Jesus? Você tem se preparado com o coração, com as características que ele cita aqui, o caráter de Jesus, piedade, uma vida de amor, uma vida de serviço? Mas se você continuar lendo o capítulo 24, 25 de Mateus, você vai ver Jesus falando que naqueles dias Ele vai dizer: olha, eu estive nu e vocês me vestiram, estive com fome e vocês me deram de comer. E quando foi, Senhor, que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram para um desses meus filhos, para esses pequeninos, para esses que estão achatados pela vida, pela maldade, pelos falsos cristos, pela contingência, pela condição, pela consequência, pelas contrações do mundo. Eu e você temos uma responsabilidade diante dessa verdade, dessa promessa, dessa segurança e dessa salvação que nós temos em Jesus. Nós não temos medo da morte, muito menos medo da volta de Cristo. Na teologia é chamada de parousia. A volta de Jesus, ela é a nossa grande expectativa. A nossa ansiedade é por revê-lo, é por estar face a face com Ele. Meus irmãos, o meu desejo nessa palavra, nesse estudo, é que você saia desse lugar de estar amedrontado
ou esse lugar de estar dormente, né? O apóstolo Paulo diz: esses que estão na escuridão, esses que estão totalmente alienados da verdade do Evangelho. Você deve se posicionar como alguém que leva a sério o Senhor Jesus. Se você sabe de tudo isso, sabe da palavra que Ele disse, e o Evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Porque é mesmo que você está distraído com outras coisas? Porque é mesmo que você está preocupado com as coisas desse século, desse mundo? Porque você está preocupado e ancorado com os prazeres dessa vida? A pergunta é: quando é que o mundo vai acabar? Ou quando Jesus vai voltar? E muitas pessoas ficam se questionando e até fazendo, como eu disse, essas lucubrações de como a coisa vai acontecer, como desculpa para não fazerem nada. Ficam em seus gabinetes, ficam com a cara na Bíblia, com a cara nos livros, mas não tem nenhuma atitude que tenha a ver com essa vida de piedade, com essa vida de devoção, com essa vida dedicada ao amor, com essa vida dedicada ao outro, às pessoas. Vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão ensinar tudo que eu os ordenei. Essa é a grande comissão. Não faça disso a grande omissão. Que você se dedique para que, quando Jesus voltar, Ele receba você na sua glória e você esteja com o coração irrepreensível. É assim que a palavra de Deus nos ensina, que a gente se encontre com Jesus, sabendo que nós não escondemos os nossos talentos, que nós vigiamos para que houvesse fogo em nossas luzes, nossa lamparina, que não tivéssemos dormindo quando o noivo chegasse, mas que todos nós estivéssemos prontos. Quero fazer também um outro desafio para você, além de se preparar para o encontro com Jesus. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Talvez Jesus não volte historicamente amanhã, mas pode ser que você volte para Jesus amanhã. Você entendeu o que eu disse? Talvez você não veja esse glorioso dia, o dia em que Ele vai voltar, como cumprimenta sua promessa. Todas as promessas que Ele já prometeu, Ele já cumpriu, falta somente essa. Então, se Ele já cumpriu, é óbvio que todas as outras coisas que Ele disse que iriam acontecer, se cumprirão. Agora, você também, essa pessoinha que dura 60, 70, 80 anos, você vai voltar para Jesus. Ou Ele volta para você, para nós, ou você volta para Jesus. Não é muito óbvio, a nossa saúde pode, uma hora para outra, mudar. Essa semana eu acompanhei um caso de uma jovenzinha lá de São Paulo, da Igreja Batista do Morumbi, a Gabi, que estava 100% com saúde, e de uma hora para outra ela teve complicações nos rins e ela faleceu. Jovem, bonita, nova, o mundo todo pela frente, a vida toda para explorar, mas ela voltou para Jesus, e nós todos não sabemos quando vai ser esse dia. O que a Bíblia diz é que é o dia do Senhor. O que a palavra de Deus diz, Jesus mesmo fala para a gente, é que nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto é dia, enquanto você está respirando, enquanto você está vivo, enquanto você está aqui nesse planeta, se preocupe, se engaje, se dedique para a obra do Senhor, porque nele a nossa obra não é em vão.
Nele a nossa obra tem um propósito, a nossa missão de apressar a vinda de Jesus. O meu desejo, a minha oração pela sua vida é que você experimente essa palavra no seu coração como algo que vai tirar você de todo medo. Você experimente essa palavra lida aqui, e alguns textos até relidos, que eu de vez em quando volto para eles, para que você não se amedronte, para que você não se fragilize, para que a realidade vindoura não te assuste, não te espante, não seja uma incógnita, seja uma coisa obscura, mas que você saiba pela fé que Deus cumprirá todas as suas promessas. E Ele disse que Ele voltaria, e nós devemos, como igreja, aguardar a sua vinda, nos preparando para ela e ao mesmo tempo fazendo a nossa missão, apressando a sua volta, e assim todos nós celebraremos a bodas do Cordeiro. Apocalipse fala que existe um dia que todas as lágrimas serão enxutas dos nossos rostos. Haverá um dia que não haverá dor, que não haverá morte, que não haverá mais tristeza, que não haverá mais pecado, que haverá novos céus e uma nova terra. Esse dia é o que mantém o nosso coração cheios de esperança, mesmo que o nosso corpo define, mesmo que a gente viva as contrações do mundo à nossa volta, o que guarda o nosso coração não são as coisas que nós vemos, mas as coisas que nós cremos pela fé. O que guarda o nosso coração é a esperança, a expectativa da sua vinda. Eu quero que você cante essa canção agora, fazendo dela a sua oração. Se você não conhece a letra, medite na letra, para que de fato Deus receba a sua vida hoje, o seu compromisso hoje de viver todos os dias da sua vida com a expectativa do Maranata. Eu quero que você finalize essa celebração cantando essa canção e escrevendo, todo mundo muito freneticamente escrevendo a palavra Maranata. Escreva aí no chat, escreva no seu Instagram, escreva no seu story, escreva em qualquer status que você tiver. Vamos encher a terra hoje com essa mensagem. Essa mensagem está na íntegra no site da igreja. Você pode depois ler e estudar e refletir com o seu pequeno grupo, com o seu bunker, com o seu, a sua família, e vamos todos experimentar o Maranata de Deus, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. E se Ele não voltar nessa semana, ou se você não voltar para Ele essa semana, a gente se vê domingo que vem. Beijo, tchau.